Eu tenho hoje 32 anos, mas quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu conheci Jesus Cristo de verdade e eu tenho certeza que minha vida foi transformada. Eu não seria o que eu sou hoje de maneira alguma se eu não tivesse conhecido a Cristo ainda naquela idade. E por propósito de Deus, eu tinha acabado de começar, naquela vida mundana, ficar com a minha, na época, namorada, minha esposa que está aqui hoje. Eu sou casado, Rayane Vida, e a gente tem uma jornada longa juntos. E em 2020 eu me formei médico, fui o primeiro médico da família. Na verdade, eu me perguntava muito, eu não sabia nem por que eu tinha exatamente escolhido a medicina. E no primeiro período da faculdade, eu falava que a única especialidade que eu não ia fazer de forma alguma era psiquiatria. Então, eu considero que tudo isso é propósito de Deus e eu sempre peço a Deus para me usar todos os dias para ajudar pessoas. Então, essa ordem, que é Deus em primeiro lugar, minha família, depois a minha profissão e depois o ministério, eu tenho feito à risca, que é o que eu acredito que deve ser a ordem de prioridade do cristão. Quero contar uma história bem rápida aqui. A ciência ela começou a desenvolver muito ali por século XVIII, XIX, século XX. E nessa época, a ciência começou a ter uma visão negativa sobre a religião. A religião era considerada que atrapalhava a ciência a desenvolver, conservadora. Então eles achavam que a religião, a fé, iria acabar. Mas nós estamos nos dias de hoje, a religião não acabou, a espiritualidade não acabou, não vai acabar. Então a ciência resolveu estudar sobre por que a religião é tão relevante na vida de cada um de nós, por que a fé impacta tanto a nossa vida, nos direciona tanto. E em 1977, o espiritual, essa dimensão, ela foi acrescentada aos 3 termos que era considerado bem-estar, que era a dimensão psicológica, biológica e social. Para a gente ver a importância aí da parte espiritual na nossa vida. E dentro desses estudos que a ciência tem feito, já fez sobre a fé, como ela impacta a nossa vida, o que eu tive a oportunidade de ler vários, mais de 30, 50 estudos muito bem fundamentados por todo o mundo, que os resultados confluíram para esses resultados. Quanto maior nível de envolvimento espiritual, melhor é a qualidade de vida e o bem-estar do ser humano. Além disso, menor mortalidade geral e também maior fator protetor contra o suicídio. Esse melhor fator protetor contra o suicídio me chama muita atenção, porque nós estamos falando aqui de algo que é estigmatizado, que é o suicídio, e a ciência foi perceber, comprovar que a nossa fé, que a nossa espiritualidade pode nos proteger mais do que qualquer outro fator contra o suicídio. Mais do que ter uma família bem organizada, um apoio social amplo, o fator, se você tiver algum relacionamento com espiritualidade e religião, você tem o melhor fator protetor contra o suicídio. E os menores níveis de espiritualidade, de fé nas nossas vidas, constataram maior chance de depressão, maior chance de suicídio e também abuso de substâncias. E dentro desses estudos, que é algo que eu tenho pregado e falado muito, é sobre quando a gente delega toda a solução a Deus. Pode parecer um pouco contraditório por sermos cristãos, mas a verdade é que traz e comprova impactos negativos, já que quando delegamos tudo espiritual, a gente acaba abrindo mão do que nós temos aí de algo a mais para nos ajudarmos. E Deus tem os propósitos dele. Eu sempre vejo dentro do meu consultório, muito amplo, muitas histórias, muitas vidas. Então, quando você percebe uma depressão, que o paciente chega para mim, meu público hoje de grande maioria é cristão, e fala que não quer tomar
medicamento. Eu tenho que orar mais, eu estou com falta de fé, o pastor falou isso para mim. Tudo bem, pode ser um fator da sua depressão, mas e os outros? E a desregulação neurobiológica? Por que nós não podemos usar a ciência também a nosso favor? Claro que, igual eu disse, minha prioridade sempre vai ser Deus acima de tudo, mas nós temos que também abrir a mente para usarmos o que nós temos de bom, que Deus tem nos proporcionado a criar e fazer. Tá, e o que fazer diante dessa divergência, religião, ciência? Eu sempre falo que a gente pode aproveitar os dois. Então, a fé, ela nos dá essa possibilidade de unirmos com pessoas com as mesmas crenças, criar uma identidade forte. Já a medicina, que eu quero trazer aqui hoje para vocês, como que ela pode nos ajudar como liderança, eu trouxe para a gente um assunto muito importante para conseguirmos ter sucesso nessa área de liderança, de empreendedorismo, que é a inteligência emocional, que é um assunto muito discutido dentro da psiquiatria e psicologia. E tem um autor, um neurocientista norte-americano, que chama Daniel Goleman. Ele é considerado o pai da inteligência emocional. E ele divide a inteligência emocional em 4 aptidões principais para uma liderança gerar resultados. E essas 4 aptidões são necessárias para você conseguir a inteligência emocional. Autoconhecimento, autogestão, destreza social e consciência social é o que eu vou trazer hoje para vocês aqui. Antes de eu começar a falar sobre cada uma das aptidões, o que é inteligência emocional para você? Tenta refletir, o que é inteligência emocional? Um termo vago, o que será que é? A inteligência emocional é entendermos os nossos sentimentos para conseguirmos expressá-los de uma maneira eficaz e efetiva, de uma maneira assertiva. Então nós temos que entender o que acontece com a gente, por que nós sentimos cada sentimento no dia a dia. Dentro da inteligência emocional, a primeira aptidão, que é de extrema importância, está muito relacionado em se conhecer melhor, é autoconhecimento, dividir entre autoconhecimento emocional, precisão na avaliação e autoconfiança. E dentro dessa questão do autoconhecimento emocional, o que é autoconhecimento emocional? É você conhecer as suas emoções. Muitas vezes a gente sente medo, alegria, tristeza, raiva, dificuldade ali com sentimentos de outras pessoas e nós nem percebemos. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer dentro de autoconhecimento emocional é perguntar o que você está sentindo. Eu estou sentindo raiva. Eu vou abrir um exemplo aqui. Chega uma chefe de uma empresa para falar com a funcionária. Toda vez que ela vai falar com aquela funcionária, ela sente raiva. Ela fica irritada. E isso é o que ela já sabe que ela está sentindo. Ela identificou a primeira coisa. Mas por que ela está sentindo aquela irritação? Será porque ela é mais controladora? Não saiu exatamente como ela pediu para fazer? Será que ela é muito competitiva? Ela não conseguiu fazer a venda integral? Conseguiu só parcial? E o porquê que de onde que veio esses sentimentos? De onde que vieram? E até conversei com ele antes da palestra, ele falou um pouco aqui sobre perdão. Tudo vem lá da nossa formação da personalidade. Então talvez você passou por momentos com os pais que você acabou aprendendo ali um pouco da formação da sua personalidade, ser mais controlador e está acabando colocando isso dentro do seu dia a dia, das suas relações. Dentro do autoconhecimento também, nós precisamos ter a precisão na sua avaliação. O que é precisão na sua avaliação? É você saber exatamente quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos negativos. Dentro dessa precisão da avaliação, você consegue identificar o que você vai ter que melhorar na sua vida, o que você terá que usufruir, colocar aquilo como seu norte.
Dentro da precisão da avaliação, a maioria das pessoas, elas ou subestimam ou superestimam, mas na grande parte subestima, não acredita nela mesma. E o fato é que quanto mais você se conhece, mais você terá sucesso aí nas suas relações. Um exemplo que eu sempre falo: se você se conhece, você vai montar uma sociedade de uma empresa, é fundamental que você coloque outra pessoa para te complementar. Você só vai saber isso se você tiver uma precisão na avaliação. E essa precisão na avaliação te gera autoconfiança, que é você saber lidar em qualquer situação, em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque você está confiante daquilo que você é. Você entende o que você sabe, como se comportar. Então, autoconfiança, precisão na avaliação e autoconhecimento emocional está dentro de autoconhecimento, que sem autoconhecimento nós não conseguimos inteligência emocional. A autogestão é a segunda aptidão importante aqui dentro da inteligência emocional. Antes de eu começar a falar sobre autogestão, é importante sabermos que na vida, quando adquirimos várias fortunas, vários relacionamentos, nós podemos até conseguir tudo isso com outras inteligências, com técnica, na força do braço, mas você pode ter certeza que se você não tiver inteligência emocional, você vai perder algumas coisas e não vai conseguir adquirir outras que estariam passando ali como oportunidade. Quem não tem inteligência emocional não sabe tratar muito bem um funcionário, ele não sabe lidar com família, ele não consegue resolver conflitos dentro de uma casa. Então, um empresário que não tem inteligência emocional, às vezes ele perde uma oportunidade de fechar um negócio porque não soube negociar, não soube lidar com aquela pessoa. Continuando aqui, autogestão são 6 tópicos. O autocontrole das emoções e impulsos é algo primordial para qualquer ser humano. Nós temos que saber quais são as nossas emoções, como controlar elas. Por exemplo, todo mundo aqui sente algum sentimento, tem raiva, medo, mas o seu comportamento ele vem mediante ao que você acabou de sentir. Mas esse comportamento, não tem como você mudar o que você vai sentir. Você vai sentir raiva, vai sentir medo, mas o seu comportamento diante disso é possível mudar. Então isso é controlar suas emoções. Como que a gente faz isso? A própria religião ajuda, a psicologia ajuda muito. E sobre controlar os impulsos, o Matoso até falou que aqui no Brasil a gente tem mania de ficar falando. Às vezes a gente está com um sonho, fala para 5, 10 pessoas, isso desperta inveja, pode despertar alguém, pode ir lá e roubar sua ideia, pode ir lá e pegar, colocar à frente. Então é um controle das suas emoções. E não só nisso, impulso também quando vai conversar com alguma pessoa. Às vezes não tem como mais apagar. No WhatsApp ali você até consegue apagar antes da pessoa ler, mas tem palavras que vão ferir pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado, tem que ter esse autocontrole que está dentro de autogestão. Confiabilidade, extremamente importante, que é você ser honesto desde o início. Entrou na empresa ou vai trabalhar com a sua equipe, seja honesto. Mostra quem você é, não crie expectativas falsas. A máscara um dia vai cair se você colocar uma outra pessoa naquele lugar. E ser honesto, integridade é ser honesto por inteiro, por completo. Capacidade de lidar consigo mesmo. Extremamente importante, porque se não soubermos lidar, reconhecer os nossos problemas, os nossos defeitos, como que nós vamos buscar a mudança? Então a primeira parte é identificar o que tem de errado. E dentro desse exemplo, eu sempre cito adolescentes, crianças, eu também trabalho com esse público e vejo que a maioria das vezes não fui eu que fiz, foi outra pessoa, culpa um coleguinha. Mas nós somos adultos, então nós temos que saber qual é o nosso erro, onde que nós precisamos de melhorar. Isso está dentro de capacidade de ligar consigo mesmo, está dentro de autogestão, que está dentro de inteligência emocional. Se você não tem autogestão, não tem inteligência emocional. Adaptabilidade. O Fernando deu um exemplo aqui com o Enzo, no momento que chamou ele para tocar o piano, que a apresentadora até pediu para mais alguns minutos. Essa liderança. Tem certos momentos que vamos ter que ter adaptabilidade, flexibilidade, vai pegar o voo
o voo atrasou, vou ter que ficar lá 3, 4 horas no aeroporto. Eu tenho a opção de ficar murmurando, mas também eu tenho a opção de adiantar algum e-mail, algum receituário, alguma finança da empresa. Então, isso é importante para quem quer ser líder e gerar resultado. Dentro de autogestão também nós temos disposição para conquistas, que é o ímpeto para atingir o padrão de excelência. Qual é o seu padrão de excelência? O que você almeja ser? Você tem que ter esse ímpeto, essa disposição de ser melhor do que foi o ano passado e hoje pior do que o ano que vem. Qual que é a sua disposição para o ano que vem, na vida espiritual, na vida profissional? E nós temos que ter iniciativa para isso. As coisas não vão cair do céu. Nós temos que ter iniciativa, usar aquela visão que Deus nos deu para a gente correr atrás com disposição do nosso destino. A terceira aptidão é inteligência emocional. Da inteligência emocional é consciência social. O que é consciência social? Aqui nós já falamos um pouco mais de você direcionado ao outro. E dentro de consciência social, empatia é o que eu chamo hoje que todos nós temos que melhorar sempre, ser empáticos. E como que nós vamos conseguir ser empáticos com as outras pessoas, nos colocando no lugar dela? Como que você vai entender a vida de alguém que vai pegar um ônibus de manhã com a calça rasgada, que está custando ali pagar suas contas, sem você se imaginar, sem se colocar no lugar daquela pessoa? Não tem como. Dentro do consultório, o que eu mais faço hoje, que eu gasto tempo, é para identificar o paciente. Eu tenho que saber o que ele vive, com quem ele vive, como que ocorre na vida dele, para depois eu entender, para poder ajudar. Então, empatia é você entender, se colocar no lugar daquela pessoa. Eu cito um exemplo: você marcou uma reunião com um sócio. O sócio chega, ele te conta que aconteceu um acidente no carro, um fornecedor cortou o contrato, ele chega lá falando de uma morte de um familiar longe. A reunião seria extremamente importante para vocês. Tem como você ter a mesma reunião como se nada tivesse acontecido? Não tem. Ah, mas ele tem que ter empatia também, ele tem que ter inteligência emocional, beleza, mas a aula aqui é para você. E lá no momento, acolher ele, perguntar, gastar tempo naqueles primeiros minutos, para ele sentir a vontade para retomar novamente a conversa entre vocês dois. Consciência organizacional é o segundo tópico da consciência social. É você entender tudo que está passando ali por trás da sua equipe. Você entender saber se o clima está favorável, se tudo está acontecendo da melhor maneira, se está dentro do tempo, se os prazos vão ser cumpridos, se os fornecedores entregaram. Tudo isso é você ter consciência organizacional, de você liderando outras pessoas. E a disposição para atender o cliente é do balcão para fora. Enquanto a consciência organizacional é do balcão para dentro, você entender tudo que está dentro da sua empresa e da sua equipe. Eu tenho certeza que o Fernando sabe muito bem tudo que está acontecendo aqui, pelo líder que é. A disposição para atender o cliente é do balcão para fora. É como se a equipe do Fernando hoje, quando a equipe vai nos receber, isso você tem que ter disposição. Se a pessoa que a gente coloca ali para atendimento, para a primeira mensagem com o cliente não tiver inteligência emocional, tem chance de você perder vendas, tem chance de acontecer uma primeira imagem ruim daquele local que você está querendo mostrar, da sua equipe. Então, essa é a parte da consciência social. Agora nós vamos para a destreza social, que também é lidar com pessoas, os seus sentimentos relacionados a outras pessoas. E a destreza social, quer dizer, habilidade social, ela começa por liderança visionária. Você tem que ter uma visão para o seu grupo, você tem que mostrar onde você quer chegar. Você tem que mostrar qual o caminho que você vai percorrer, como que vai ser feito isso. Você tem que mostrar para aqueles liderados que vale a pena cada momento, cada passo, para chegarmos todos juntos lá na visão. Então, tem que levar esse entusiasmo para os seus liderados. Tem que ser influenciador. Todos nós aqui somos influenciados. Todos, de alguma forma ou de outra. Temos que escolher por quem nós vamos deixar ser influenciados. Mas, enquanto líder, nós temos que ter a capacidade de
influenciar pessoas. Não só pessoas como liderança, mas também tem que ser influenciado de influenciar os seus clientes. Existem várias técnicas de persuasão, não vou abrir aqui por causa do tempo, mas uma muito conhecida é a técnica da escassez. E dentro da destreza social também, nós temos liderança focada nos outros. Sempre nós precisamos de olhar para o outro, para a equipe. Todos nós, todos vocês, você e a sua equipe têm que crescer juntos. Então é importante que não pense somente em você. Às vezes você vai ter que pagar um curso, vai ter que gastar com aquele funcionário, vai ter que ensinar, vai ter que ter paciência, vai de novo para crescer todo mundo junto. Então a liderança é focada também, os olhos voltados para o outro. Ainda dentro de destreza social, que é a última aptidão, continuando aqui na inteligência emocional, nós temos comunicação, extremamente importante. E eu vejo hoje que comunicação, muitas pessoas acham que é só saber falar, ter oratória. O que eu mais vejo aí é curso de oratória. Mas e o curso da escutativa? Eu nunca vi. E o curso de saber ouvir? E se a pessoa não te entende, se ela não está te ouvindo, não tem entendimento. A comunicação precisa do falar e do ouvir para ter entendimento. Então, às vezes, a gente quer impor as coisas às pessoas e nem sabe se a pessoa entendeu e depois quer cobrar. Você vai cobrar como? A pessoa não sabe nem o que está fazendo. Ela nem ouviu você falando. Então, vamos ensinar de novo, vamos conversar de novo. Um líder com inteligência emocional, com destreza social, ele é obrigado a saber catalisar mudanças. Ele tem que saber chegar na empresa, na equipe dele e mudar aquilo que está correndo fora dos conformes. Isso vai acontecer. Você usa outras habilidades que eu já citei aqui para chegar lá e fazer mudanças. Inclusive, dentro da nossa casa, nós como cristãos e também com a inteligência emocional, nós podemos catalisar mudanças. Quantas pessoas que têm brigadas na sua família, quantas pessoas que, minha família não é muito boa porque meu pai não faz com a minha mãe, não, 2 irmãos são brigados. Lá na minha empresa tem 30 funcionários, 2 não conversam, estão ali lidando na pressão. Precisa de catalisar mudanças, resolver conflitos, construir vínculos, chegar lá e promover a paz. Isso é quem tem habilidade social, destreza social, um líder que precisa colocar isso em prática. E para finalizar aqui, dentro de destreza social, trabalho em equipe. A equipe tem que crescer junta. A equipe, ela tem que ser vista como um todo. Cada um vai ter sua função, nós vamos precisar confiar mais em outras pessoas. De novo eu cito aqui o Fernando, que eu sei que ele gosta de tudo muito bem feito do jeito dele, mas a empresa cresceu, tem que aprender a delegar, tem que confiar, e isso é necessário para todos nós. Todos nós aqui temos as nossas dificuldades dentro da inteligência emocional. Eu sei que é muito difícil de ter todos esses tópicos, todas essas aptidões, mas a mensagem é para a gente tentar melhorar um pouquinho a cada dia diante disso. Então, para a gente concluir, a vida espiritual e a ciência, elas podem sim andar juntas. Então, quando a gente está fazendo um tratamento, às vezes é necessário um medicamento, além da nossa fé. Tenha o seu momento com Deus. A parte espiritual, a religião, ela tem vários benefícios, além de ter aquilo, né, que eu como cristão, às vezes eu falo para minha esposa, eu não sei explicar, mas eu sinto que eu tenho algo maior por mim. Eu sinto algo diferente por ter aceitado Jesus e viver aquele cristianismo puro e simples a cada dia mais. Todos nós temos defeitos, temos que melhorar, mas é esse sentimento de não saber explicar, mas sabemos que nós temos ali a nossa fé e Deus por nós. Então, dentro da inteligência emocional, desenvolver essas 4 aptidões, isso vai sendo aplicado a cada dia para conseguir chegar lá, a ter o domínio da inteligência emocional. Aqui estão algumas referências. Dentro dessa apresentação, a frase que fica é fácil o que não é natural até se tornar natural. Tem muita coisa da inteligência emocional que não é natural para mim, não é natural para vocês, mas é aplicável.
tem como ser aprendido e tem como mudar a sua vida diante disso. Obrigado. A minha caminhada da minha vida, ela é marcada por esses 3 pilares fundamentais, que é a minha fé cristã, a minha vocação como psiquiatra e o meu casamento, que é um presente de Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias pela esposa que me deu, por sermos tão unidos e sermos exemplos como casal para muitos amigos e muitas outras pessoas. E a psiquiatria, eu costumo falar que caiu no meu colo, e todos nós sabemos que é uma área dentro da medicina que ela muito não valoriza a parte da fé, a parte da religião, e eu tenho visto que Deus tem me usado muito, e é o que eu mais quero continuar fazendo. Os atendimentos, sempre com Deus em primeiro lugar, sempre que há oportunidade. Eu costumo falar que eu tenho um ministério dentro do meu consultório, sem anunciar isso, que é a questão de preservar casais. Em muitos momentos que casais chegam para mim, falam que a solução é o divórcio, a separação, eu peço a Deus para me ajudar de alguma forma para aquele casamento ser restaurado. Tem várias histórias, né, de vários pacientes que Deus já me usou. Eu fico agradecido por isso, e é o que eu tenho pedido a Deus para que eu continue fazendo. Obrigado a todos vocês.